Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 6. O amor de Deus pela justiça. Verso para memorizar. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, verso 24. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. O caráter imutável de Deus. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem, abraçados e guardados pelo poderoso amor do nosso Pai Celeste. Que a sua família e cada um dos seus planos estejam sendo abençoados e dirigidos pelo Senhor. Muito obrigado porque você está aqui conosco para juntos dedicarmos alguns poucos momentos ao estudo da Palavra de Deus, através da lição da Escola Sabatina. Vamos ao estudo do dia? Deus declara: eu, o Senhor, não mudo. Embora alguns entendam que isso significa que Deus não muda em nenhum aspecto, o restante do verso e o seu contexto imediato mostram que a imutabilidade de Deus afirmada aqui é a sua imutabilidade moral. O restante do verso indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento, pois ele diz: por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E no verso seguinte, o Senhor diz ao povo: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias 3, verso 7. Portanto, Deus se envolve nos altos e baixos do relacionamento da criação com Ele. Mas apesar dessas oscilações e de todas as situações que as acompanham, o caráter de Deus permanece sempre constante. Isso é afirmado em Tiago 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não é a fonte do mal. Nesse e em outros textos, as Escrituras ensinam repetidas vezes que o caráter de Deus é imutável. Em outras palavras, a Bíblia ensina constantemente que Deus é imutável em termos morais. No entanto, o Senhor possui a capacidade de se envolver, e de fato ele se envolve em relacionamentos reais com as suas criaturas, às quais o Senhor responde sempre com amor e com justiça. Se a justiça se refere a um governo sólido, com um julgamento e execução adequados, como vimos anteriormente, então deve excluir a possibilidade de decisões aleatórias ou arbitrárias por parte do governante. Nessa perspectiva, justiça exige constância e regularidade. Quando dizemos que Deus é imutável, geralmente citamos duas passagens bíblicas, em especial uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento. Malaquias 3, verso 6 e Tiago 1, verso 17. Essas passagens foram referidas ainda há pouco. Quando se trata da doutrina de Deus, o conceito da imutabilidade está fortemente carregado de premissas filosóficas em diversas tradições da teologia cristã. No entanto, é seguro dizer que Malaquias 3, verso 6 e Tiago 1, 17 destacam que o caráter moral de Deus é constante e confiável. Ou seja, Deus é imutável em seu caráter moral. Malaquias 3 enfatiza a ideia da justiça de Deus. Ainda no fim do capítulo 2 é introduzida a questão da justiça divina. Onde está o Deus da justiça? Malaquias 2,17. Em outras palavras, o que vai acontecer com aqueles que fazem o mal? Em resposta a essa questão fundamental, Malaquias 3
destaca a vinda do juízo divino. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Malaquias 3, verso 2. O juízo tem em vista especialmente a história de rebeldia do povo de Deus. Mas essa mensagem, bastante séria, pretende, na verdade, ser um apelo ao arrependimento. Portanto, a tônica do juízo futuro de Deus é, em última análise, cheia de esperança. Nesse contexto de juízo e esperança, o Senhor enfatiza que ele não muda. E esse fato é exatamente a razão pela qual o seu povo não é destruído. Algumas versões dizem assim: Eu, o Senhor, não volto atrás em minhas promessas. Essa paráfrase deixa claro pelo contexto da passagem a aliança de Deus e que ela possui imutabilidade moral. O próximo versículo diz: Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. A ênfase desse texto destaca uma mudança de atitude relacional e positiva da parte de Deus, que é o que ele deseja fazer, dependendo do arrependimento do povo. Tiago 1,17 também destaca a ideia de que Deus é constante, que ele é imutável em termos morais. O contexto deste capítulo indica que as tentações não são motivadas por Deus, pois ele, de maneira consistente e constante, nos concede dádivas boas e perfeitas vindas do alto. Assim, em vez de uma combinação arbitrária de tentações e de dádivas, Deus sempre nos oferece consistentemente apenas dádivas. Como o Pai das Luzes, ele não mostra nenhuma variação ou sombra de mudança. A conexão entre Deus como Criador da luz e a sua constância também é mencionada no Salmo 136, versos 7 a 9. Esse salmo repete várias vezes: o seu amor leal dura para sempre. Nesses versículos, o salmista destaca o poder criativo e a constância de Deus, aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, versos 7 a 9. Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente e não pode quebrar suas promessas. Podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia é o mesmo que, em Cristo, se entregou voluntariamente por nós na cruz do Calvário. Ele é um Deus em quem nós podemos confiar sem nenhuma reserva e podemos ter confiança e esperança em relação ao futuro, porque, como diz Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Permite-me agora fazer-lhe uma pergunta. Você confia na bondade de Deus? Confia nesta bondade mesmo quando as coisas vão muito mal na sua vida, mesmo quando tudo parece dar errado? Como a imagem de Deus na cruz pode ajudá-lo a confiar em sua constante e permanente bondade? Medite sobre essas questões no dia de hoje. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.